primeiro abismo é o abismo de costume, o abismo cultural. O abismo cultural é um abismo que a gente tem quando a gente vai assistir, às vezes, televisão. Agora que Hollywood parou de ser o centro dos filmes, né? A Netflix está mostrando todas as culturas, e mesmo você tendo roteiros muito parecidos, mas quando você vai assistir uma série da Alemanha, você já percebe uma coisa diferente. Quando você vai assistir uma série da Coreia do Sul, que são maravilhosas, você vai perceber outra diferença. Do Japão, da Espanha, Casa de Papel, você vai ver uma outra coisa. O Dark era da Alemanha, a Coreia do Norte tem vários, brasileira. Então você vai perceber que as culturas são muito distintas, né? Eu lembro que a gente foi no Congresso de Missões, eu, Vitor Fontana e vários amigos, Congresso Mundial de Missões, e foi em Jacarta, lá na Ásia, e era muito diferente a cultura, comida, costume, jeito de vestir, jeito de viver, as falas, tudo era muito diferente. Agora, Jacarta e essa experiência transcultural, eu e meus amigos enfrentamos há 4 anos atrás, e está todo mundo vivendo o mesmo período. Agora imagine, você está lendo um texto sagrado, um texto que por um lado é inspirado por Deus e ele é eterno, ele vale para hoje, para amanhã, para daqui a 1000 anos, mas por outro lado ele também é humano, porque tem a língua do autor, a geografia e a cultura do autor. Então várias coisas, se você não entender que esse é um abismo, você passa sem perceber o que o autor está querendo dizer. Vou dar um exemplo aqui, vai. A parábola do filho pródigo, ou dos 2 filhos do pai generoso. Essa parábola você vai encontrar em Lucas 15, ok? Lembra disso? Todo mundo acha que lembra. Tem 3 parábolas lá em Lucas 15. A primeira é o pastor que larga as 99 para ir atrás de uma. Depois tem a parábola da mulher que perdeu uma dracma e vai atrás dela, deixa 9 dracmas para trás para poder achar uma. E a parábola do filho pródigo é a parábola que tem 2 filhos, mas a gente interpreta errado e chama do filho pródigo, tem 2 filhos, e um vai embora e ninguém vai atrás desse filho que foi perdido. O filho mais velho deveria ter ido, pela lógica das 3 parábolas, mas é interessante que no versículo 20 diz o seguinte: estando de longe, o filho mais novo que gastou tudo, volta, ele pede a metade da herança, vai embora, gasta tudo, trabalha com porcos. Os porcos já estão na cultura da época dizendo um recado. Ir por uma cultura para fora, passar fome, é um outro recado cultural que está dizendo, porque era assim que os judeus liam toda a sua tradição, né? Abraão passou necessidade, teve que ir para o Egito. Depois Jacó passou necessidade, os filhos foram para o Egito. Então todo esse negócio de sair da terra de Deus e ir para outro lugar e depois passar necessidade, já tem ali alguns recados. Mas diz assim o versículo 20: estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Então é interessante que você lê isso e fala: nossa, que bacana, o pai viu de longe, correu e abraçou o seu filho. Só que tem uma coisa na cultura que todo mundo que estava lendo essa parábola ou ouvindo a parábola de Jesus entendeu, mas a gente nem sempre entende, é que o ato de correr é um ato de escravos e não de senhor. E Jesus está contando essa história que esse senhor é um senhor de grande terra. E na verdade ele está fazendo um paralelo que esse senhor, dono de grandes terras, é o Senhor nosso Deus. Quando ele fala que esse senhor, que é dono de muitas terras, olha o seu filho e corre na direção dele para abraçar e beijar, ele está dizendo que esse senhor, ele tem tanto amor por esse menino que ele se rebaixa ao papel de um escravo. Olha que bacana. Ele está ali, Jesus revelando que ele é um servo ali também, que ao vir em nome do Pai, ele está correndo como um servo. E ali está no texto, só que a gente pensa que é um correr, para nós todo mundo corre. Mas quando você via alguém correndo naquela época, provavelmente era um escravo que já estava atrasado para agradar o seu senhor. Então aquele pai amava demais. Esse é um recado que se rebaixa para isso. Também diz que, no versículo 22, mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem o anel em seu dedo e calçados em seus pés. Então, de novo, quem anda descalço naquela época eram os escravos. Os escravos não tinham sandálias. E é interessante
que além do Senhor correr como escravo, que isso era da cultura, então ele não faria isso, mas Jesus está invertendo para mostrar, ele tira o menino que, lógico que seria um escravo na mão do pai, se o pai fosse generoso, quando ele está lá longe ele fala, eu acho que meu pai é tão generoso, ele trata tão bem os seus escravos, os seus servos, então quando eu voltar eu vou ser escravo dele, vou pedir isso. Então o pai está tirando ele de ser escravo para voltar a ser filho, dando uma roupa boa, dando um anel e dando sandálias. Interessante. Isso aí tem um paralelo muito interessante com José lá no Egito, né? Lembra que José ganha o manto do seu pai, do faraó, ele ganha um anel, mas ele nunca deixou de ser escravo do faraó. Então é quase como o filho José que está voltando do exílio depois da fome, e o filho José representa todo Israel, né? Ele vai voltar e vai deixar de ser escravo, vai voltar a ganhar o manto, aquela roupa preciosa do pai por seu filho predileto, e também vai receber um anel no dedo para governar. Olha que coisa impressionante, porque o anel é governo, o anel é o anel da família, e ele, além de ser tirado de escravo, ele é governo. Isso é algo que o primeiro público estava vendo, estava entendendo, estava lá, mas a gente não percebe porque existe um abismo que chama abismo cultural, a gente não entende a cultura. Ei, você que está assistindo o Corte Entendendo a Bíblia, um programa onde a gente chama gente com grande conhecimento bíblico que vai ajudar você a ler e a entender a sua fé em Jesus Cristo de maneira clara e com autoridade. Se você quiser assistir esse episódio completo, é só clicar aí na tela do vídeo que a gente já disponibilizou o episódio todo para você. Tá incrível, nos vemos lá. Tchau!